lidar com o sofrimento? Você conhece alguém que está sofrendo? Ou você mesmo está passando por alguma situação difícil e não sabe o que fazer? A Bíblia nos mostra como lidar com o sofrimento. Vejamos um pouco do que estava acontecendo com os irmãos em 1 Pedro. Eles estavam sendo perseguidos. Vou mostrar um pouco para vocês. Vocês viram, os irmãos eram muito perseguidos. Pedro escreveu esta carta para os irmãos que estavam vivendo no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, estavam espalhados por causa da perseguição. Ser cristão era muito difícil nesta época. Muitos eram cortados a cabeça, eram lançados aos animais selvagens, eram feitas terríveis crueldades para que eles negassem o nome de Cristo, pois nesta época quem liderava era o Império Romano e as pessoas deveriam prestar obediência ao imperador. O imperador era considerado um deus e deviam adorá-lo e seguir a seus costumes, mas os cristãos eram diferentes. Eles não faziam aquelas coisas e por isso eram perseguidos, eram acusados injustamente de incesto, de canibalismo e outras coisas mais, por não entenderem os seus cultos. Também eram acusados de ateísmo por adorar um Deus que eles não viam, porque eles tinham vários deuses ali. E os irmãos eram perseguidos. Hoje também não é muito diferente. Há muitos lugares que ainda existe esse tipo de perseguição cruel que leva à morte. Mas também existe em nossos meios outro tipo de perseguição, a zombaria, a crítica, a pressão do mundo, para fazermos desistir de servir a Cristo. E o que devemos fazer no sofrimento? No livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6 a 9, nos mostra como lidar com o sofrimento. Como será? Gostaria que vocês parassem um pouquinho e lessem esse texto. Então, como agir no sofrimento? Você já viu alguém que só vive a se queixar, a reclamar? Isso não é nada legal, não é mesmo? Certa vez eu estava viajando e tive que ficar na estrada mais ou menos umas 4 horas à espera de um transporte. Porém, o mais difícil não foi esperar naquele sol quente e em pé, foi ouvir uma senhora queixosa ao meu lado o tempo todo a reclamar. Ela só achava do que se reclamar o tempo inteiro. É muito difícil viver com quem vive a se queixar, a reclamar. E nós que conhecemos a Deus, o que devemos fazer no sofrimento? A Bíblia mostra como agir no sofrimento. Ao invés de se queixar, devemos alegrar-vos em Deus. Como assim? Alegrar no sofrimento? Parece duas coisas contrárias. Sim, mas a Bíblia mostra como ter alegria no sofrimento. Veremos aqui o nosso texto. 1 Pedro 1, de 6 a 9, que diz assim: Nisto exultai
embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais conquistados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurada por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indivisível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, como ter alegria no sofrimento? Como se alegrar mesmo no sofrimento? Paulo e Silas, mesmo quando estavam ali naquela prisão em Filipos, sofrendo, preso os pés, em uma prisão terrível, estava cantando e louvando a Deus. Porque a sua alegria não estava nas coisas ao redor que estava acontecendo. Sua fonte de alegria era o Senhor Deus. Por isso, Paulo demonstrava aquela alegria mesmo quando estava sofrendo. Só podemos ter alegria no sofrimento se realmente nossa vida está firmada a Deus. Se você ainda não confiou sua vida a Jesus Cristo, faça isso hoje mesmo. O mundo não tem nada o que oferecer e todos nós somos seres pecadores. Precisamos arrepender dos nossos pecados e confiar a vida a Jesus. Só Ele pode dar a verdadeira alegria, uma alegria que não depende das circunstâncias ao redor ou do que viemos a passar, mas uma alegria que somente Deus pode dar, que mesmo no sofrimento vai se alegrar, porque Ele dá a verdadeira felicidade. Na palavra de Deus há vários mandamentos de bem-aventurado. Bem-aventurado significa feliz. Como, por exemplo, bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Lá em Mateus 5:4. Feliz é aquele que depende de Deus. Ser humilde é depender de Deus, é reconhecer que é um terrível pecador e precisa a cada dia buscar ao Senhor. Só assim você vai ter a verdadeira felicidade e a alegria que não depende das circunstâncias ao seu redor. Mas por que ter essa alegria mesmo no sofrimento? Qual será o propósito de tudo isso? 1 Pedro 1:6 diz: nisto exultais por breve tempo no presente, se necessário sejais conquistado por várias provações. O sofrimento aqui na terra é temporal, é passageiro. Isso vai passar. Nessa terra estamos apenas de passagem. É um breve tempo que estamos vivenciando. O sofrimento acabará. É um tempo breve, como ele fala, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais constritados por várias provações. O sofrimento
é passageiro, mas a glória do Senhor é eterna. Devemos manter o nosso foco nas coisas de Deus, como fala em 2 Coríntios, capítulo 4, que diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as que se veem são passageiras, mas as que se não veem são eternas. Este sofrimento que talvez você esteja passando, ou conhece alguém que está passando, é passageiro, mas a glória de Deus é eterna. Então, lembre que isso há de passar. O sofrimento também confirma a nossa fé. 1 Pedro 1,7 diz assim: para que, uma vez mais confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus. Quando sofremos, somos provados se realmente a nossa fé é autêntica, é verdadeira. Quando Deus disse a Abraão: Abraão, toma teu único filho, leva ao monte e ali sacrifica-o. Abraão foi provado por Deus. Quando ele levou o seu filho ali naquele monte, amarrou para ser sacrificado, quando ele ia descer o cutelo sobre o menino, ele ouviu uma voz do céu dizendo: Abraão, Abraão, eu sei que tu me amas porque tu não me negaste o teu único filho, a quem amas. Então Abraão provou, através daquilo, foi provado que realmente ele amava ao Senhor. Muitos dos cristãos do passado, e também ainda hoje existe, pessoas que são mortas por Cristo, que ali, mesmo sofrendo, elas continuam a afirmar que creem em Jesus Cristo. E ali a sua fé é confirmada perante todas aquelas pessoas que realmente são servas de Cristo. Quanto mais passamos por sofrimentos e permanecemos firmes em Deus, nossa fé é amadurecida. O que acontece com nossa fé? Primeiro, nossa fé, ela é mais preciosa do que o ouro. Fé, o que é fé? Fé é crer em algo que não se vê. Nossa fé em Jesus é muito preciosa, porque nós não vemos a Jesus, mas nós cremos que ele morreu e ressuscitou em nosso lugar. Por isso, nossa fé é muito mais preciosa do que o ouro. O ouro, 1 Pedro 1,6 diz assim: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível. O ouro é um metal muito precioso. Um pouquinho de ouro custa muito caro. Quando a pessoa vai casar, que vai comprar aquela aliança, aí muitas vezes precisa economizar muito tempo para comprar aquele pedacinho de ouro. Mas a Bíblia fala que a nossa fé é muito mais preciosa do que o ouro. Que o ouro, apesar de ser muito valioso, é perecível. Isso acaba, mas a fé, não. Ela é muito mais preciosa do que o ouro. Além disso, através do sofrimento, nossa fé é apurada pelo fogo. Como assim? 1 Pedro 1,7b fala assim: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro perecível, mesmo apurado
pelo fogo. Muitas vezes Deus usa o sofrimento para nos aperfeiçoar, para nos lapidar, como o fogo é usado para lapidar o ouro, que através do fogo cada vez fica um metal mais reluzente e brilhante. Assim também acontece conosco. Depois de passarmos pelo sofrimento e sermos apurados pelo fogo que o Senhor nos usa para nos lapidar e para nos moldar, para que a cada dia parecemos mais com Cristo. Eu lembro-me de algumas situações que vivi na minha vida e que me ajudaram a cada dia amadurecer em Cristo. Como, por exemplo, na escola, planejaram certa vez uma reunião para fazer um trabalho no horário do culto. Eu neguei participar. Por causa disso, as meninas não se reuniram e quando chegou o dia de apresentar o trabalho, todos ficaram com zero. Todos viraram contra mim e disseram: é culpa sua, porque você não quis participar. E jogaram toda a culpa em mim por termos ficado com zero. E eu fiquei pensando, mas eu fui fiel ao Senhor e nunca aconteceu uma coisa dessa, eu ter ficado com zero numa matéria. E eu fiquei sem entender, mas Senhor, mas como? Mas no final do ano aconteceu algo surpreendente. A professora, que era muito rígida, disse assim: olha, eu vou dar de presente de Natal a vocês uma coisa, vou eliminar a nota mais baixa de vocês. E assim, aquele zero foi eliminado. Deus provou a minha fé de que eu realmente deveria ser fiel a Ele em todas as circunstâncias. Então o Senhor nos molda, ele usa circunstâncias para que a gente possa cada vez mais estar confiantes nele. Então ele usa o sofrimento para apurar a nossa fé, que a nossa fé é muito mais preciosa do que o ouro e ela é apurada pelo fogo. Mas qual é o resultado final de tudo isso? Por que o Senhor Deus permite sofrimentos em nossas vidas? Você já perguntou por que temos sofrimento? Veremos aqui em 1 Pedro 1:7. 1 Pedro 1:7 fala assim: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O sofrimento, ele produz um louvor a Deus. Um louvor sincero e grato ao Senhor. Lembro-me de um dia que acordei passando mal e clamei ao Senhor, era um dia de domingo, que o Senhor me desse forças para ir à igreja e ministrar ali para as crianças, as moças. E o Senhor me ajudou e me fortificou, me levou em paz e trouxe de volta, me deu forças para fazer o seu trabalho. Então, quando eu cheguei, o Senhor me pôs nos lábios um cântico de adoração a Ele, que diz assim: Tu és o Deus presente, o Deus onipotente, cuida de cada ser pelo seu poder. A Deus eu louvarei, seu nome bendirei, para todos sempre. Aleluia, amém.
O sofrimento, depois de a gente passar por sofrimento, está firmado na rocha que é Cristo, ele vai trazer em nosso coração uma gratidão por saber que Deus é que está conosco, cuidando de nós, vai redundar em louvor ao Senhor. Isso também aconteceu com Débora. Débora, ela foi uma juíza em Israel. Ela viu o seu povo sofrendo ali nas mãos dos midianitas, então chamou Baraque, foram para a batalha. Deus o libertou dos inimigos, então ela também fez um cântico de adoração ao Senhor. Além de trazer louvor ao nosso Deus, o sofrimento também redunda em glórias a Deus. Nosso Deus é digno de toda a glória. Ao Senhor pertence a glória, porque Ele é o Deus soberano, que criou todas as coisas. E o sofrimento, ele redunda em glória a Deus. Quando Daniel passou por aquela aprovação de ser lançado na cova dos leões, o rei foi correndo e quando viu que o Senhor Deus livrou a Daniel da cova dos leões, o que aconteceu? Ele glorificou a Deus. Viu que realmente era o Deus verdadeiro. Quando os amigos de Daniel também foram lançados na cova dos leões, na fornalha de fogo, e o rei observando, viu que o fogo não queimava eles, mandou Sadraque, Mesaque e Abednego sair do fogo e também deu glórias a Deus. Jesus também, ao fazer aqueles milagres, as pessoas muitas vezes que presenciavam os milagres, que davam glórias a Deus. O sofrimento nos leva as pessoas a glorificar o nome do Senhor Deus, porque Ele é digno de toda a glória, é o grande Rei de toda a terra e é o único digno de ser exaltado. Além de redundar em louvor, glória, também redunde em honra. Como diz aqui, em honra na revelação de Jesus Cristo. Quando alguém faz uma coisa maravilhosa, um talentoso, as pessoas dão honra àquela pessoa pelo que ela faz, o que ele fez, pela dedicação. E o sofrimento, ele redunde em honra para o nosso Deus, porque Ele é o ser superior, é o Deus soberano e que merece toda a honra, porque tudo que nós somos vem dele, tudo o que fazemos é ele que nos capacita. Então o sofrimento leva a perceber que tudo vem do Senhor e vai nos levar a honrar a Ele, porque Ele fez tudo por nós e Ele nos conduziu o tempo todo. E é uma das coisas mais maravilhosas que Deus fez, versículo 8, que ele diz: redundem em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indivisível e cheia de glória. A melhor coisa que o Senhor fez por nós foi enviar o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer naquela cruz. Então ele é digno de toda a honra e todo louvor.
E qual é a maior alegria que existe? A maior alegria é a nossa salvação. Não existe maior alegria do que ter a certeza de que, se partir deste mundo, estamos com Cristo. Os irmãos ali, para os quais Pedro escreveu, tinham essa certeza, como fala versículo 8. A quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indivisível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Qual a maior bênção que Deus te deu? A bênção da salvação. Se você realmente confia em Jesus Cristo como aqueles irmãos confiavam, embora eles não tinham visto Jesus, igual também nós não vemos, mas cremos pela fé que ele morreu e foi ressuscitado em nosso lugar. Essa é a maior alegria que podemos ter, a certeza da nossa salvação, a esperança em Cristo, que se partirmos hoje deste mundo, estaremos com ele. Não existe maior alegria do que essa. Por isso, irmãos, alegre-se em Deus. Não olhe para as circunstâncias, mas olhe para o Senhor. Eu gostei dessa frase que eu vi no Facebook de Laura, que diz: quando você se alegra e louva a Deus nos momentos bons, isso é esperado. Entretanto, quando você se alegra e louva a Deus em meio ao sofrimento, isso direciona as pessoas à cruz de Cristo. Então, que possamos ter essa alegria em meio ao sofrimento. E eu quero lançar um desafio para vocês, algo que me ajudou muito e eu espero também que te ajude. Pegue um caderninho, ou se você não tem um caderno, anota no teu telefone, numa pasta específica, ou no teu computador. No meu caso, eu anoto todos os dias no computador, mas você pode fazer no caderninho. Anote todos os dias as bênçãos que o Senhor Deus tem te dado. Eu já faço isso há uns 4 anos e realmente isso tem impactado a minha vida. Isso vai te mostrar como o Senhor Deus está te cuidando de você mesmo no sofrimento. Como, por exemplo, certo dia que eu estava de cama, clamando ao Senhor por uma solução, porque precisava fazer compras, mas estava com muita dor e não conseguia ir ao supermercado. Então fiquei ali naquela cama orando ao Senhor e alguém me ligou. Tia Rosângela, estou indo aí para o seu bairro. Você precisa de alguma coisa? Eu posso passar e comprar para você. Então Deus providenciou aquela irmã que comprou as coisas que eu estava precisando. Então, escrevi aquela bênção. O Senhor providenciou a irmã para fazer compras para mim. Então, faça isso. Ao invés de ficar focado no seu sofrimento, veja o cuidado de Deus para você. Anote diariamente num caderninho ou em outro lugar as bênçãos de Deus na sua vida todos os dias. Tenha esse compromisso de buscar alegria no Senhor, porque Ele é a fonte de toda alegria.